Seja o Senhor. A palavra de ontem à noite Last night's terminou word com ended o último with the last versículo da verse of the Bíblia. Bible. Os irmãos lembram Do you qual é remember the a blessing bênção de Apocalipse in 22, Revelation 21? 22? Vamos ler juntos? Let's read it together. A graça The do grace Senhor of Jesus our Lord Jesus seja Christ com todos. be with you all. Vamos falar de novo. Let's see it A again. graça The do grace Senhor of our Lord Jesus Jesus Christ seja be com with you todos. all. Essa é a bênção que nós This is the desejamos blessing para that we todos os desire irmãos for all of the que estão aqui brothers no Polo de here Uberaba, a in the todos os irmãos city, que estão all of também our nos demais brothers polos, em todo o in all of Brasil, Brazil assistindo watching pela online. internet, que a graça do May Senhor the grace Jesus of the seja Lord com Jesus todos. Christ be with you all. Essa é a bênção final da This is Bíblia. Bible's É o que final nós blessing. precisamos. It's what we need. O tema dessa série de The theme of this mensagens series of é Eis messages que faço is Behold, novas I todas make as all things coisas. new. Isso está em Apocalipse, That capítulo is in 21, Revelation versículo 21. 5. E nós vimos ontem And na we palavra heard que o irmão Dayton yesterday deu que o Senhor that the está no Lord trono is on the e Ele throne, diz que faz novas and He todas says as He makes all coisas. things new. E nós vimos que We saw that no final de in the Apocalipse end surge o of novo céu Revelation, e a there nova appears terra, a new heaven and a que é o new earth, resultado do the trabalhar de result Deus em of toda a God's criação. working in all creation. Mas o foco do trabalhar de But Deus today, the hoje focus of é o God's homem. working is man. É salvar o homem, It's to save man transformar o and homem, transform man para que o homem so viva that de man acordo com a would live natureza de according Deus, to God's nature, tanto no aspecto both individual individually and quanto no aspecto coletivo. corporately. Nós somos a igreja, We are the nós somos church, o corpo de Cristo, the somos a body of noiva de Christ, the Cristo. bride of E o Christ. Senhor hoje And quer today, fazer the novas Lord todas wants as to coisas em do relação à make nossa própria vida. wants to make all things new in Hoje à noite relation a palavra to tem our como lives. tema Tonight's coração message is novo titled A New para Heart for a New relacionamento Relationship. novo. Coração novo A new para heart relacionamento for a new novo. O relationship. fazer novo quer dizer The que há new uma implies transformação, transformation, há uma a change, mudança, há uma mudança de a natureza. change of nature. Na palavra de ontem também vimos Yesterday, sobre we o also significado da saw palavra novo the em meaning relação of a the word kainos, new, que envolve uma mudança kainos, de qualidade. Não that é apenas involves em relação quality, ao tempo, não é not apenas em merely relação a ser new in recente, time mas or é recent, novo em is relação à the new in natureza. kind, O Senhor in quer nature. mudar The a minha Lord natureza e wants a to sua change my natureza. nature and your O Senhor nature. quer mudar a He wants to qualidade do nosso change the coração, quality of our a hearts qualidade do and the nosso quality viver. of our living. Ezequiel 36, Ezekiel 26 fala 36, sobre 26 Deus nos dar says that God will coração give us a novo. new heart. Dar-vos-ei I coração will give novo you e a new porei heart dentro de and vós put espírito within you novo. the Spirit, Tirarei de a new vós spirit. o coração I de will pedra take e away vos darei the stony coração heart de carne. and will give you Olha a heart próxima of flesh. frase. Look Essa at the próxima next frase faz sentence. toda a diferença em It nossa makes vida. all the difference. Porei dentro de vós o meu I will espírito put my e farei spirit que within andeis you nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa promessa foi dada ao povo de Israel. This promise was Mas given nós to sabemos que, Israel, como but we gentios, knew pela that fé, as nós também Gentiles, by herdamos as faith, promessas we do povo de also Israel inherited na parte espiritual. Israel's Então, nós spiritual também promises. estamos incluídos nessa So we promessa too are de que nós included in this receberíamos promise of coração receiving a novo. new heart. Quem quer coração Who novo, wants a diga new amém. heart? Eu preciso de I coração need a new novo. heart. E qual que é a diferença entre coração What's the velho difference e between an coração old novo? heart É o and a new Espírito heart? de Deus. It's the Spirit of O God. Espírito, quando entra em nós, muda o nosso coração. When the Spirit Nos enters salva us, da He morte changes eterna our e nos heart, dá uma nova save us vida. from eternal Essa é a death, and give us a transformação new que life. ocorre em nossa vida quando nós This is the cremos no transformation that Senhor occurs Jesus. when we believe in the Lord Jesus. Hebreus 10, Hebrews 22 fala sobre 10, termos um 22 coração purificado speaks of de má having our consciência. hearts Quando nós purified cremos no Senhor, from fomos the evil purificados evil de nossos conscience. pecados. Essa é uma When we believe in transformação the que Lord, também we're precisa cleansed from our ocorrer sins. todos os dias da nossa vida, It must purificar nossa occur consciência. daily in our life, E purifying Hebreus our 8:10 conscience. fala que In o Hebrews Senhor 8:10 says imprime na nossa the mente Lord as suas writes His leis. laws in Não é our mais minds, a lei exterior, a no lei de longer Moisés, an escrita em external tábuas de law pedra, mas a written lei in de tables Deus of é stone, escrita dentro do nosso but God's coração. law E is a written palavra de within Deus passa a us. habitar dentro de God's nós. word Também now falando, dwells Hebreus in us. 8:10, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus,
e eles serão o meu I will be povo. their God, and they shall be my people. Nesse versículo de Ezequiel 36, In esse Ezekiel novo no 36, hebraico the word tem um new significado de has the meaning renovação of ao trazer de renew. volta algo Renew. ao seu vigor It's pretendido. given Deus criou o something, homem com o the coração intended para vigor. recebê-lo. God Então, created quando man ele nos dá with a um heart novo to receive coração, him. quer dizer que ele So when he gives restaura o us a new coração heart, he à sua restores condição the heart original, to pronta his para receber a original pessoa de condition, Deus. ready to É receive isso que God nos himself. faz o This is novo what makes homem. us the new É man, isso que nos faz the a nova new criação. creation. 2 Coríntios 5:17, In na versão Corinthians King James 5 atualizada, fala que nós somos 17 nova criação. As says, coisas we are a antigas já new creation. passaram. The old things have Eis passed que away. tudo se fez novo. Behold, all things Essa é uma have become mudança que new. acontece em This nossa is the vida. Quando nós change that cremos em happens when we Cristo, believe in as Christ. coisas antigas The ficam old para trás. passes away and we E became a nós nos new tornamos uma pessoa nova. person. Provérbios 4:23 é um versículo Proverbs muito bem conhecido que fala 4:23 sobre guardar nosso coração. says, Sobre tudo o que above se deve all guardar, else, guarde guard, o teu guard coração, porque your dele heart, procedem for as from it fontes da flows vida. the springs of life. Esse é um versículo que nós ensinamos para as We crianças, teach this to para que children, elas guardem o coração. Mas eu preciso aprender, but I você must precisa learn it. aprender, You amado must irmão, learn it. amada irmã, Dear a guardar brother, o seu dear coração, sister, para que ele guard não your heart, envelheça so em it does not relação grow ao old amor ao nosso Senhor. for your love for our Lord. O que tem ocupado o seu coração? What has been occupying O que tem your ocupado heart? What has been a tua taking atenção? your attention? O Senhor deixa um mandamento para The nós Lord que é commands us amá-lo de to todo o love nosso Him coração, with all our de heart, toda a nossa força, with all our com toda a strength, nossa alma e with todo all o our nosso soul, entendimento. Temos que também and with usar all nossa our mente para mind. entender o que We Deus must é para also nós, use our mind o que to Cristo fez por understand nós, e who nós God is amamos to o Senhor us com nossa mente and renovada what também, com Christ nosso has done entendimento. for E us. o resultado de amar o The Senhor de result todo o nosso of coração é que loving nós God amemos o with all our próximo, hearts porque só is o to love amor our de neighbor. Deus é capaz de transformar nosso Only the love of coração God can a ponto de transform amar o próximo. our heart to the point of loving Amar o our próximo neighbor. que gosta de você, que te trata Loving bem é those who fácil. E love amar you a is pessoa que easy, te but maltrata, loving those who só mistreat Deus pode you, fazer isso. only Mas God can Deus do that. transforma o nosso coração. God O amor de transforms our Deus é heart. incondicional. E God's esse love amor is que preenche unconditional. nosso coração quando nós This love fills renovamos our diariamente heart nossa comunhão as com we Deus. renew our daily fellowship with God. Marcos 7, Mark 21 e 7, 22 mostra 22, as 21, impurezas 22 que estão em nosso show coração. us O nosso coração the fora impurities in our heart, da comunhão com Deus é um impurities of our coração heart. egocêntrico. Outside of fellowship with God, the heart is Porque do self-centered and coração é que impure. procedem, olha as coisas terríveis que estão no coração, os maus desígnios, Evil a designs, prostituição, sexual os furtos, immorality, os thefts, homicídios, os murders, adultérios, a avareza, adulteries, que é o amor ao greed, dinheiro, as love of the malícias, money, o ódio, malice, a lascívia, a inveja, hatred, a blasfêmia, a blasphemy, soberba, a pride. loucura. Isso mostra que o homem This carnal, shows sem that the Deus, carnal prioriza man só without seu God próprio interesse, seu próprio prioritizes prazer, self em and pleasure, detrimento de even machucar if os it outros, hurts de tirar others. proveito dos outros. É totalmente diferente do It's the coração opposite of preenchido our por Cristo. heart filled with Christ. Como nós podemos renovar nosso coração? Can we O renew primeiro our passo é hearts? nós conhecermos o coração First, de Jesus. by knowing the heart of Jesus. O Senhor diz de maneira muito In clara em Matthew Mateus 11, 11:29, 29, sobre como é the o Lord coração clearly de Jesus. tells us what his Tem heart duas is like. características que o Senhor fala sobre o There's coração two dele. Os irmãos traits. lembram? Eu sou I am manso e gentle humilde and de humble coração. in heart. Você quer um coração novo? Do you want a new heart? O coração de Jesus Jesus' é heart manso e is humilde. gentle Duas and humble. características que eu sei que na minha vida I ainda know falta I muito still lack expressar a much mansidão e a in humildade. expressing E na sua vida, this como está a kindness mansidão and e a humildade? humbleness and humility. Jesus é manso In e your humilde. life, Ele diz: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados Jesus e is gentle and humble. sobrecarregados, He e eu says, vos "Come to me, aliviarei, all porque who meu are jugo heavy é and heavy suave laden, e o meu and I will fardo give you é a leve." rest." Recentemente eu tive Recently, problema com meu I had an coração issue físico with my physical heart. e fiquei uma noite na UTI Spent a night in refletindo sobre a minha vida. the ICU, reflecting Mas o Senhor me on my levou life. não apenas a But the refletir Lord led sobre me not minha to saúde only to física, think mas about my refletir sobre meu physical heart, but coração also espiritual. my spiritual heart.
Porque do que adianta nosso coração What good is físico it estar if our saudável, physical mas heart nosso is coração healthy, espiritual but ter our problemas spiritual graves heart de saúde? has, O que é mais has importante, nosso disease? coração Which espiritual matter ou most físico, quando falamos da eternidade? O que os irmãos in the acham? eternity? Our physical Nosso or our coração spiritual espiritual é o heart? que vai definir Our a spiritual eternidade. heart determines eternity. Eu considerei quais I consider the são as lessons lições que eu tenho that I aprendido have learned e quais são as and still lições que eu need to preciso learn continuar a aprender para que meu coração se for my torne heart mais to como o coração de become Cristo. more like E ontem, numa Christ's. comunhão, Yesterday, in a reflexão, fellowship, I eu wrote anotei algumas down coisas some em things relação à mudança que precisa acontecer regarding no meu changes coração that e no need seu coração. to occur in my E eu vou heart and yours. vincular a três frutos do I'll link them Espírito. to three Gálatas fruits 5, of 22 the a 25 Spirit. fala sobre os frutos do Galatians Espírito, que falam sobre as características speaks of the da fruits vida of e the da spirits, natureza divina. the traits of the Características divine life maravilhosas. and nature. E o primeiro fruto do Espírito The é first exatamente sobre a mansidão, is about que o Senhor fala que ele é gentleness, manso de coração. the Na very minha vida, trait o que the isso Lord quer highlights dizer? about his heart. Eu In preciso my life, aprender what a does that ser mean? menos orgulhoso I must e learn mais to be humilde. less proud and more humble. Menos orgulho e mais humildade. Less proud Eu quero and more perguntar para humble. vocês, amados irmãos, em que situações você se considera superior Where do aos you outros? consider yourself superior Em to que others? situações você se considera When melhor que you os are outros? Não precisa responder. Apenas better, considere no seu coração. superior to others? Qual a sua atitude nas situações em que você se considera melhor que os outros? Uma segunda pergunta. Quando você é Second humilhado, question. When you are quando você é humiliated, maltratado, mistreated, quando você é or injustiçado, wronged, como você reage? how do you react? Eu quero ler com vocês Isaías Let's 53, read versículo 7, que fala sobre a verse in the Bible about Christ's ele suffering. foi oprimido e He was humilhado, oppressed and mas não abriu a afflicted, boca. yet he Como opened cordeiro foi not his levado mouth. ao Like a matadouro, lamb e como led to ovelha the muda slaughter, perante os seus he tosqueadores, did ele não not abriu a open boca. his mouth. Ultimamente eu tenho desfrutado de Lately, I've fato been que tem mudado a minha helped by percepção this. sobre humildade, sobre mansidão. Se Cristo, sendo Christ, justo, though foi humilhado, righteous, torturado was e humiliated obediente até a and morte de tortured cruz, and was obedient unto por death amor a on the nós, cross for love, e for não his reagiu, love for us, não revidou, and yet he did not quanto mais retaliate. nós, How much que more somos should we, injustos, who are não unrighteous, podemos tomar a cruz take up the quando nós cross sofremos uma perda? we suffer loss? Irmãos, nós precisamos aprender a andar nos Must caminhos de learn Jesus. to walk in Jesus' ways. Hoje, durante as mensagens, nós vimos sobre tomar a cruz e seguir o Senhor. Andar nas pegadas de Jesus. É fácil andar nas pegadas Is de it Jesus. easy to Não é walk on fácil, o Jesus' caminho é ways? estreito. No, Mas the o way is Espírito- narrow. O Espírito Santo nos But the Holy capacita Spirit a nós enables tomarmos a cruz e us. seguir o Senhor. E o resultado The é end morte is death e ressurreição. and resurrection, E o resultado é um eterno an peso de eternal glória. weight of glory. Uma segunda lição da mudança do nosso coração. pra Second change sair do coração velho needed e to entrar no move coração from an novo, old heart transformado to a pela new pessoa heart, de Cristo. transformed by Christ, Precisamos julgar menos is less e ter mais judging misericórdia. and to have more mercy. Eu preciso, tô I'm falando isso pra mim, speaking eu to preciso julgar myself. menos I need e to ter mais judge less misericórdia. and show Quando more nós lemos more os mercy. exercícios dos dons em The Romanos 12, exercise 6, of 8, gifts a última in fala Romans, sobre quem exerce misericórdia. the last speaks of showing alegria. mercy with cheerfulness. Exercer misericórdia é um dom Mercy espiritual is a que vem da spiritual graça. gift that comes from Todos nós grace. somos capazes de exercer All of misericórdia us can quando nós show recebemos a mercy graça de when we Cristo. receive Christ's Quanto grace. nós temos exercido How a much have we misericórdia? E shown quanto nós mercy? temos julgado? And how much have E we quanto temos sido judged duros com as and been pessoas? harsh with people? Em Mateus 5:7 Matthew fala 5:7 na says, bem-aventurança sobre bem-aventurados os Blessed are the misericordiosos, merciful, for porque they shall alcançarão obtain misericórdia. mercy. Quer alcançar misericórdia, If you want- querida irmã, querido irmão? If you want mercy, Exerça misericórdia. you have to show Seja mercy. misericordioso. Eu sei que no tribunal de Cristo eu quero receber misericórdia. E In você, the judgment amado irmão, of amada irmã? Christ, I want to receive Então, mercy. nesta presente era, Then in da this graça, present seja age of grace, misericordioso. be merciful.
Julguemos menos e sejamos mais less judgment, misericordiosos. and more Porque o mercy. Senhor é manso e humilde de coração. Because the Lord is humble Uma and terceira gentle. mudança que precisa acontecer em A nossa third vida change that it needs to occur in our lives menos concupiscência, menos is less desejo carnal lust of e the mais flesh de tomar a cruz. and more A cruz taking up the cross. mortifica os nossos The pecados. cross mortifies A our cruz sins mortifica os desejos da carne and e the as deeds ações of da the carne. flesh. O que você faz What do you quando do você está sozinho when you are alone e não tem ninguém vendo? and no one sees? Só está você. It's only you. Importa a intenção do nosso coração. The intention of the heart that matters. E o que nós fazemos quando ninguém está vendo. Mas sabe What quem we está do vendo? when no one Jesus sees. está te vendo. But Jesus sees us. O Senhor sabe de todas as He coisas. knows everything. Ele conhece os nossos desejos mais He profundos knows our As nossas deepest impurezas desires and que ninguém conhece. impurities graças that a no Deus, one else knows. Porque nenhuma thanks to condenação God há para os que estão em Cristo But there's Jesus. no Mas precisamos aprender a condemnation for those who are in confessar Christ. os nossos pecados. We a must confess confessar our nossas sins and fraquezas. wickedness. Que tipo de coisas você tem cultivado no What seu have you coração? been cultivating in your heart? O adultério, o Adultery, assassinato começa murder. no coração. Begin in the heart. Começa no ódio. It begins with lust Começa na and intenção hatred. impura. Vamos aplicar a cruz Apply the para cross todos os to nossos the pecados sins que that começam begin no coração in e the às vezes heart acabam and se tornando sometimes ações. Guarde o teu become coração, actions. porque dele procedem Guard- as fontes da Guard vida. your heart, for from it flows the springs of Tem uma life. profecia que todos conhecem, There's a prophecy Está em that Mateus everyone 24, knows in Matthew 12, 24 que fala sobre o amor de quase todos se esfriar. that the love of many will grow Essa é uma cold. profecia no final dos tempos. E por que o amor de quase todos se esfria? Why? Esse quase todos também influenciam nós. Nós não fazemos parte do todo We are a part por of causa the da all multiplicação da iniquidade. because É o pecado lawlessness se alastrando, se increases. tornando cada vez mais forte. Precisamos tomar cuidado em relação a não deixar a need to be iniquidade tomar careful. conta do nosso coração. So that E eu queria did falar not take sobre our a primeira heart. condição é sobre amar o Senhor. First condition is to love the Só o Lord. amor ao Senhor nos leva Only a ter love for the motivação para Lord lutarmos contra o pecado, porque nós motivate não us queremos to ofender o Senhor, fight não sin queremos machucar o because we don't coração want to do offend Him Senhor. or hurt Se His eu amo heart. meu cônjuge, eu If vou I tomar love my cuidado para spouse, não machucar o meu cônjuge, I não will é be verdade? careful not to wound them. Nós temos cuidado para não machucar o coração de Deus? How much Ou nós more vivemos de maneira with the Lord? egocêntrica, só focado no nosso desejo, nosso prazer, e o sentimento do Senhor é ignorado? Eu quero perguntar uma coisa. Did Jesus ignored a sua your situação para morrer situation por você when na He cruz? died for you in the cross? Ele não nos ignorou. No, He didn't. Quem somos nós Who para are we desconsiderarmos o to sentimento de Deus? disregard God's feelings? Estamos ainda We no are período still em que in a a time graça está se manifestando, when grace is que a manifested misericórdia and está mercy abundante, abounds. mas esses dias eu li Recently, I Apocalipse read inteiro, Revelation, versículo a versículo, verse by irmãos e verse, irmãs, eu fiquei and I was impressionado struck com by a God's ira de Deus nos tempos wrath finais. in the end of times. Mas o Senhor está sendo longânimo para Yet the conosco. Lord is long Ele está suffering, esperando para que todos se waiting arrependam. for all to repent. Eu quero me arrepender hoje. I want to repent today. Claro, uma Yeah. vez salvos, salvos para a eternidade. Once saved, saved Mas forever. nós que recebemos a vida de But Deus, having received precisamos God's life, we cultivar must a vida cultivate de Deus e a comunhão that com Deus, life e and podemos fellowship with perder essa God. comunhão se deixarmos a We iniquidade can lose this tomar fellowship conta do nosso coração. Então, if eu we queria let falar sobre abandonar o lawlessness primeiro amor. fill our hearts. Isso I está want to em speak about living your Apocalipse first love. 2:4. In Revelation Aqui 2 não diz 4, que it doesn't perdeu o say primeiro amor, lost, esqueceu, aqui fala abandonou. but Isso quer left. dizer que foi uma decisão. That implies a decision. Eu lembro da situação de I'm Ló. reminded of Ló, Lot. quando se separou de Abraão, When he ele foi separated from armando a sua Abraham, tenda até He Sodoma. pitched his tent towards Sodom. Ou seja, ele decidiu He chose that. ir Chose em that direção a direction. Sodoma. Espiritualmente, Spiritually, para onde você está armando which a way sua tenda? are you pitching Em your que tent? direção você está Where is your armando heart o seu set? coração? Isso faz toda a diferença. That makes all the Nós difference. precisamos We must cultivar cultivate o nosso melhor amor our para com o nosso best amado love Senhor Jesus. for the Lord Todos os Jesus dias da every nossa vida. day.
Porque sem muito esforço, o mundo já captura nosso coração Grow e nos old, faz esfriar. grow Quer cold, esfriar? do É nothing. só você não fazer nada. Just É só be ficar passive. passivamente parado que o teu coração já vai Your esfriar. heart will cool on its Precisamos own. aprender a buscar o Senhor, a We ter must seek sede the pela Lord, presença de Deus, thirst a ter for fome His pela palavra de presence, Deus. hunger for His word. Ontem também na palavra, Yesterday, o irmão Gleiton falou sobre termos orações curtas it was durante spoken o about dia. the short Senhor, tem prayers misericórdia throughout the day. de Lord, mim. have Senhor, mercy eu on te me. amo. Senhor, me Lord, I perdoa. Eu love tenho you. Lord, praticado forgive isso me. ao I've longo de been muitos anos. É uma practicing grande this for many salvação, years. irmãos. It's a great E eu acho que a salvation. oração que eu mais faço é: Senhor, tem The prayer that misericórdia de mim. I do most is, Lord, have Senhor, me mercy on me. perdoa. Lord, forgive me. Porque se nós não cultivarmos Because if we don't keep a nossa comunhão cultivating our frequente fellowship with e God, contínua com o Senhor, nosso coração se our esfria heart will automaticamente, irmãos. automatically grow cold. Esse mundo é extremamente This pegajoso. world is sticky. Aqui temos uma porta aberta para o mundo. Everywhere, Na a rua, doorway to the outra porta world. aberta para o mundo. We must Você conversa com as live in the pessoas, outra world, porta aberta para o mundo. Nós precisamos morar must neste live in the mundo, mas world, nós não but we are somos not deste mundo. for of the Nós world. somos do reino We de are from the Deus. kingdom of E vamos God. guardar nosso coração. Let us E guard aqui our sobre heart. iniquidade. O que é iniquidade? What is É iniquity? transgressão da lei. It is Violação da lei. É tirar a lawlessness, referência da the lei de violation Deus, of God's que law, está na palavra removing the dele, reference e aí point você of vive God's word, solto, and then sem live in qualquer without fronteira, sem boundaries qualquer or princípio. principles. Esse mundo hoje já está Today's world longe de Deus, is porque far deixou from God de ter a because palavra de Deus has como ceased referência. to Por take isso que tem God's tanta work as a iniquidade. É falta de Deus. standard. É falta da palavra de Deus. E eu queria falar de dois alertas para a nossa vida em relação à iniquidade. Uma é, nós Two não warnings temos uma regarding iniquity aparência de and justiça, mas temos um appearance coração iníquo. of Como assim? righteousness with an iniquitous heart. Mateus 7:23 traz Matthew um alerta muito says, forte. words of Ele fala working sobre o risco de trabalharmos em in nome the do Lord's Senhor name sem o without the Senhor. Lord. Fala sobre operar obras em nome de Deus Doing sem conhecer works Deus. in God's name without knowing God. Tanto que o Senhor fala, The Lord will say, apartai-vos os que depart praticais a from me, iniquidade. you who Isso quer practice dizer que é lawlessness. possível estarmos Is servindo it a Deus possible e to não be termos serving comunhão com Deus. E God, naquele dia, no yet have tribunal, no fellowship o Senhor with vai Him? falar, não te conheço. On that day He may say, I never Apartai-vos de knew mim os que you. praticais a iniquidade. De nada adianta servir a Deus se There's nós no não temos point comunhão com serving Deus. God without De communicating nada with Him. adianta fazer grandes obras se no No quarto secreto point nós doing não great nos works ajoelhamos e não if in deixamos the Deus secret tratar nosso place we do coração. not kneel and let the God deal with our heart. Outro versículo também muito forte, em Mateus In 23, Matthew 28, fala: 23:28 exteriormente also pareceis says, justos aos homens, mas por dentro outwardly estáis you will cheios de appear hipocrisia righteous e to de man, but iniquidade. within you you are full of Amados irmãos e hypocrisy irmãs, and lawlessness. nós não podemos Beloved brothers and parecer sisters, we justos cannot seem aos homens, mas lá righteous dentro está outwardly, cheio de hipocrisia while e inside iniquidade. we are full Isso of também é a falta do amor de hypocrisy Deus and iniquity. mudando a nossa vida. Quem ama o Senhor se purifica True love de for toda the Lord iniquidade. Quem delivers from verdadeiramente life ama o of Senhor pretense. se liberta de uma vida de hipocrisia, porque a aparência não importa, o que Parents importa é do a not matter, realidade. reality does. Fala para o irmão do seu lado, o que importa é a realidade. A aparência não interessa, Appearance o que does not importa é a matter, realidade. reality does. E outro aspecto, outro alerta, é a questão mais evidente, quando nós realmente temos uma vida de impureza e de iniquidade. A life Romanos openly 6:19, marked by na versão impurity King James and atualizada, iniquity. fala, membros In do Romans, vosso corpo como it says, escravos da impureza e de present our maldade members que as conduz slaves to a righteousness, leading iniquidades to ainda maiores. to Apresentai a partir de agora todos os sanctification. membros do vosso corpo como escravos da justiça. and slaves Justiça aqui é uma of condição justice. aceitável a Deus para a santificação. E Tito 2,14 fala, o qual a si mesmo se deu por nós, gave a fim himself de for us remir-nos to redeem de us from toda all iniquidade lawlessness e and to purificar para purify si mesmo for um himself povo a people for exclusivamente his own seu, possessions, zeloso de boas obras. zealous for Deus good nos fez works. povo God made exclusivamente us seu, his own people, mas precisamos
ter uma vida de Therefore, santidade, you nos must apartar da we must iniquidade. live in Por isso que holiness, Cristo morreu por você. separated from Por isso que iniquity. Cristo morreu That's por mim. why Ele nos God, remiu that's why de Christ toda died for iniquidade you para nos and purificar. redeem Então, us from irmãos, se all nós temos uma lawlessness vida de to purify iniquidade, us. If we keep living in estamos iniquity, we desprezando o valor despise da the cruz de Cristo. value of the cross. Se estamos pecando We deliberadamente, seem estamos deliberately rejeitando a obra rejecting que Cristo fez por nós. Christ's Isso é work. muito grave, irmãos. This is Mas serious. ainda há tempo de nos arrepender. Yet there's still time to repent. Dar-vos um coração novo. God give us a new heart. E o Espírito muda nosso coração. The Permita que o Spirit Espírito changes Santo our limpe heart. a sua Let the vida. Holy Spirit cleanse Limpe seu your coração. life and heart. Não se esconda do que o Espírito Do Santo not quer mostrar hide from what the para você Spirit nessa wants to noite. show you Se tonight. você está fugindo do Senhor há um bom If you have been tempo, fleeing from the Lord, ignorando o ignoring pedido His dele para ter call to comunhão, nessa noite fellowship, mude a sua atitude. change your attitude tonight. Eu prefiro enfrentar o Senhor agora I would rather do face que the enfrentar Lord o now Senhor no tribunal de than Cristo. face Ele Him fala, at não the te judgment conheço. seat and hear, Apartai-vos I de mim, never knew os you. que Depart praticais a from me, iniquidade. you who Vamos practice aproveitar lawlessness. enquanto o dia se chama hoje. Today, Se hoje ouvirdes a sua if you voz, hear His não voice, endureçais do o not vosso harden your coração. heart. Eu quero ter um coração de carne, um I coração want a aberto heart para of flesh, Cristo, um coração open que to recebe Christ, to receive tudo aquilo que o Senhor quer all tratar na minha vida that He wants to interior, e work depois minha vida inside exterior é um me. resultado, Then my é um outward espelho da minha vida interior. life will simply mirror my inner life. Vamos pedir para o Senhor mudar nosso coração. Let's ask the Lord to change our hearts. Feche os olhos Close your eyes e pede para o Senhor and te dar um novo ask coração. the Lord for a new heart. Pede para o Senhor limpar seu coração. Ask Him to cleanse your heart, Pede para o Senhor ter to misericórdia, have te mercy, dar um coração novo. to give you a new heart, Para o Senhor encher teu coração com to o fill Espírito, your heart with the Spirit, te purificando, te purifying libertando and de tudo aquilo que delivering ainda te you prende. from everything that still binds you. A segunda parte do Second encargo part espiritual dessa noite é tonight, ter um novo relacionamento. it's a new relationship. Um exemplo muito prático é quando Practical example um casal de is when a namorados couple está se getting conhecendo is getting to know each other. e um está abrindo o coração para o outro. And one Não é opens the verdade? heart to the other. Por quê? Why? Porque ao abrir o coração, Because você opening se the prepara para heart um relacionamento. prepares for a relationship. Eu até vou usar uma aplicação prática para os casais que já têm mais de spouses 20 who anos have de been married casado. 20 Como years. você está How are tratando o you coração treating your do spouse's seu heart? cônjuge? Qual foi a última vez que você abriu seu coração de maneira When was the pura? last time you opened your Cheio heart de amor. purely full of love? Se o teu relacionamento está Your relationship is struggling, bem, provavelmente you você tem um problema likely de coração. have a heart problem. O coração tem tudo a ver com relacionamento. The heart has everything to do with Se o teu relacionamento está relationships. bem If the provavelmente seu relationship coração is está well, bem. likely the heart is well. Precisamos ter um coração novo para um We need a relacionamento new novo, heart relacionamento for a com o new Senhor. relationship with the Lord. E eu vou usar a referência do relacionamento trazido pela nova aliança. A According nova to aliança é the um novo new relacionamento. alliance. The new alliance Pago is the new com o relationship, sangue precioso de paid Jesus with the Cristo. precious blood of Não Jesus tem Christ. algo mais precioso Nothing is more do que o precious sangue que Jesus than the derramou na cruz. blood É o that preço mais Jesus alto shed on the possível a cross. ser pago. It's the O highest quanto você price. valoriza a aliança How que much Deus do fez you com você? value God's A prova da aliança, ele morreu alliance por with você. you? The Só proof É of the, suficiente ou não? of the É alliance is that suficiente. He died Deus for you. prova o seu amor Is that para not conosco enough? pelo fato de Cristo ter God morrido por nós, demonstrates His sendo nós ainda own love pecadores. É isso que nós toward precisamos us compreender, in amados irmãos. O Senhor while morreu we por were nós, still sinners. sendo que nós não merecíamos nada, Christ porque nós died for somos us. pecadores. Essa é a prova máxima do amor incondicional de Deus. This is the highest proof E essa é uma grande verdade God sobre o Evangelho de unconditional Deus, love. que Deus
nos amou incondicionalmente. God Estávamos mortos em nossos loves pecados, us mas unconditional. a misericórdia, que foi o braço do amor de Deus, nos alcançou. Ou seja, Deus fez uma aliança conosco com o seu próprio sangue. Agora eu quero perguntar, como é que está a força dessa How aliança strong na is sua that vida hoje? alliance with God in your life today? Como é que está a qualidade do What teu is the quality relacionamento com o of your Senhor? relationship with the Hoje à Lord noite. tonight? Você pode dizer, no passado eu já You fui may muito say, in the íntimo do Senhor. past, Tudo I bem, was very close to the muito Lord. bom. Mas e hoje, Wonderful. como é que está But what o about seu now? relacionamento com Cristo? Agora, nesse momento, nessa noite. O quanto essa aliança, esse relacionamento tem sido a base do seu viver hoje, a base das suas atitudes, Is das this suas alliance the decisões. basis of your life today, Vivemos of tempos your difíceis. attitudes and decisions? We live in Romanos 12:2 difficult fala times. sobre não nos In conformarmos Romans, a este it says, século. do not Este século é aion, conform a to this presente present era. age. We live in an age of moral Vivemos período, tempo de relativismo moral. Tudo é relativo. Anything passes for Qualquer truth. aparece como uma verdade qualquer. E a palavra de Deus, que é a principal referência, God's não é mais word referência is no absoluta, longer e the é a absolute nossa referência. reference. Vivemos um tempo em que o hedonismo, a busca do We prazer live in an próprio, age of é a endurance, regra. seeking personal Eu pleasure busco meu at prazer any próprio, em cost. detrimento de outros, não quero nem saber, eu quero ser feliz. Mas quantos vivem para agradar a Deus? Few live to please God. Vivemos um tempo de idolatria, We live in an age em of que existem idols quase que infinitas opções with que endless substituem Deus na nossa vida substitutes that take God from the center. e tiram Deus como centro da nossa vida. Os ídolos The estão idols dentro do nosso coração. are in our Estamos hearts. numa época de superficialidade Live de in the age of relacionamentos, apesar de ter superficially uma in relationships. superconexão, uma hiperconexão Despise digital, em que hyper todo mundo fica sabendo connection. da vida do outro por meio das Many mídias live sociais. isolated Muitas pessoas vivem isoladas, em solidão, porque não tem relacionamento profundo com without ninguém. deep Sabe, quem relationships. quer ter um relacionamento profundo But que nos Jesus salva é Jesus Christ Cristo. desires a deep É esse relationship that relacionamento saves que us. nos transforma e nos traz That propósito de relationship vida. É transforms esse us, relacionamento que gives nos us traz a vida purpose, eterna. É brings esse eternal relacionamento que life, nos faz viver and de lead acordo com a us to vontade de live Deus. according to God's will. Salmo 42, Psalms 2 fala 42 sobre 2 nós termos uma speaks alma of a soul sedenta pelo Deus thirsting for vivo. the living God. Amada igreja, We love quantos church. How many minutos minutes você a investe day por do you dia invest buscando a presença de seeking Deus? God's presence? Sede pela presença Are you do Senhor? thirsty for the Ou Lord? você tem sede Or thirsty to para see ver o que está acontecendo what's na happening vida alheia in other lives, das in pessoas que others' você lives, segue no on Instagram? Instagram? O que tem ocupado os seus olhos? O que tem What has ocupado a been tua taking atenção? your O que tem eyes, your ocupado attention, a tua energia? your energy? Salmo 73, 25 a Psalm, 26, na versão King James it says, atualizada, diz na parte final: nada mais desejo whom have I além de in estar heaven junto a but ti. you? Essa frase é muito forte. Vamos ler esse versículo juntos, com voz. Let's read it Espírito together forte. with a strong A spirit. quem tenho nos Whom céus, have I senão a in ti? heaven but E you? na terra, And on earth nada I mais desire desejo além de nothing estar junto a besides ti. you. Esse versículo tem que ser um versículo de cabeceira. This should be a life É verse muito forte dizer It's isso, strong, amados irmãos. because Nada mais desejo além de estar nothing I junto a ti. Eu desire digo que é more difícil, than being porque nós beside temos you. muitos desejos. It's hard because E we nós have temos nos many relacionado com desires tantas and many pessoas e coisas relationships que muitas vezes roubam that steal a atenção que nós attention precisamos from the dar ao primary principal relationship relacionamento da nossa vida, que é com o nosso amado with our Senhor. beloved Lord. É muito fácil nós declararmos It's easy to que declare Cristo that tem a Christ primazia na nossa vida, has mas é muito the difícil preeminence. vivermos It's com hard to Cristo live tendo o with primeiro lugar em Christ in nosso first viver. place. Mas o Senhor quer nos dar um coração novo, Tonight, the relacionamento Lord novo wants nessa to give noite. us a new heart and a new relationship.
Eu quero falar um pouquinho sobre o tempo no I want quarto to speak secreto. about O que é isso? time Quando nós in the fechamos a secret porta place. e oramos It's ao closing Senhor. the door and Primeira praying to coisa, the Lord. Você tem um tempo no quarto You secreto have a hoje? daily Você tem um moment set tempo apart to do pray dia alone específico que você for the separa Lord. para você orar sozinho diante do Senhor? Se você não tem, If peça para o not, Senhor nessa noite te ask dar Him esse horário. tonight for a E time and decida diante do decide Senhor. before São Him. pequenas decisões, Small decisions must be made. mas têm que ser tomadas. Nós temos que investir tempo de We qualidade must com o nosso invest Deus. quality time with our God. Eu quero falar de três I want to speak práticas about 3 que practices são princípios espirituais para nós principles praticarmos no quarto secreto. for the secret O place. primeiro é confissão. First is confession. Confessar nossos pecados. Isso Confess é your muito básico. sins. É muito This is básico. basic. Mas é a manutenção para que But a it's the iniquidade não maintenance tome conta do nosso that keeps coração. iniquity Mate from na taking raiz over a our heart. iniquidade enquanto está Kill pequenininho. iniquity Porque quando at the root crescer e tomar while conta de it's todo o still small. coração, talvez If it grows, só com jejum e oração você vai conseguir extrair aquela raiz. maybe only fasting Claro, and prayer objetivamente, Cristo will já morreu uproot por it. todos os nossos pecados, mas Objectively, subjetivamente, Christ ainda died tem for irmãos all que of são our escravos sins, do pecado, porque não confessam os where pecados, não some remain tratam slaves to the os sin pecados. because they do not Isso confess. está em 1 João In 1,9. 1 John, Seja be brutalmente sincero brutally ao Senhor, honest com todos os with teus the Lord pecados, about all your com todas as suas sins fraquezas. and Se tem alguém weaknesses. quem te entende, é o Senhor. The Lord understands you. Ele é o nosso sumo sacerdote que se He's our compadece das highest nossas fraquezas. priest. Tenha a He prática de confessar seus pecados. sympathizes with our Fala weakness. exatamente o que você está sentindo e o Senhor vai te salvar. Says to the Lord what you're feeling, and He will save you. Princípio e Second prática. principle, Adoração. Quando você está orando adoration ao Senhor, or worship. reconheça e declare When quem you Deus é na pray, sua vida. recognize João and declare 4:24, who que é um God is in your versículo life. âncora. Deus In é John espírito, 4, importa que os seus God is a adoradores o adorem spirit. em His espírito e em verdade. worshippers E em must realidade. worship in spirit and true. No original grego, adorar tem vários significados, mas eu queria Worship falar de um has many significados. É meanings, cair de joelhos but e one of tocar o them is chão com fall a to the knees testa and touch the como uma ground expressão de with the profunda forehead as a reverência. sign of deep reverence. Não apenas fisicamente, é bom fazer fisicamente, mas no seu coração você se Do prostra diante this de Deus, with your heart diante do Senhor, em profunda reverência. in E deep você reconhece reverence. Deus como Deus. When we recognize the Lord as God, we Quando nós have reconhecemos o Senhor como Deus em nossa have vida, no more não temos excuse. mais desculpas, não temos mais argumentos, não temos mais justificativas. Nós só podemos clamar: Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. We only say, Lord, have mercy Sou on me. homem de lábios impuros. I'm a man of unclean lips. Meu coração é My desesperadamente heart is corrupto. desperately Confesse isso pro Senhor. corrupted. Isso é um versículo. O coração do homem é desesperadamente corrupto. Nos prostramos diante do Senhor. Quando nós adoramos, nós escolhemos a glória de Deus. When we worship, e não a we glória choose do mundo. God's glory Em Mateus rather than the 4, 8 a 10, world's. quando o diabo levou Jesus Matthew, para um monte muito alto, ele Satan mostrou todos os reinos offered do the mundo kingdoms para and their Jesus, glory e a if glória Jesus desses reinos e would disse: tudo isso te bow, darei, bow se down. prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Then Jesus retira-te, replied, Satanás, You porque está shall escrito: ao Senhor teu worship Deus the Lord your God, adorarás, e só and este Him darás culto. only Quando você shall you adora a serve. Deus, você busca a glória de Deus. When you Quando worship você God, adora o mundo, você you está seek buscando a glória God's do mundo. O glory. que você quer? Qual destino tem esperança? Este mundo ou Deus? Whose glory are que you os irmãos seeking? acham? Which destiny has hope? The world's Eu não estou or ouvindo God's? muita convicção. O que os irmãos acham? O mundo ou Deus? Então, por que nós gastamos tanto Then tempo adorando why as coisas do we mundo? spend so much time worshiping the world's Quem é o foco da nossa things? adoração? Na What is the realidade, focus não of our no worship discurso. in reality? Adore o Senhor. Worship no teu tempo de God. comunhão com Ele. Quando nós estamos adorando, reconhecemos que somos doentes. Mateus 8, 2, 3 In fala Matthew, sobre aquele talks about leproso. a leper. Mateus 8, 2 e 3. Eis que um leproso, tendo se The leper aproximado, came adorou, and dizendo: worshipped, Senhor, se quiseres, saying, podes Lord, purificar-me. if you are willing, E Jesus, you can estendendo make a me mão, clean. tocou-lhe, dizendo: Jesus said, quero. I O am Senhor willing. quer ou não nos curar? Jesus quer The nos Lord curar. wants Mas to nós heal estamos us. adorando o Senhor e pedindo: Senhor, se quiserdes, When we worship podes and purificar-me. we say, if you're Se willing, quiseres, you can podes make me purificar-me. clean.
prostrou-se. A primeira condição é reconhecer, eu estou First leproso, condition eu is estou to doente, eu me recognize, prostro, I adoro o am Senhor. Ele fala, Senhor, sick, se I am quiseres, podes unclean, purificar-me. E and o Senhor said, quer, e Lord, o Senhor nos if you limpa. were willing, you can make me Quando clean. And the adoramos, Lord will say, reconhecemos que só I o am Senhor willing. pode nos salvar. Essa adoração, eu acho que todos têm experiência. Em Mateus 14, 30, fala sobre Matthew, a força do vento que estava chacoalhando o barco. Os discípulos estavam desesperados. Começou a submergir e gritaram, Senhor, salva-me. when Peter began to sink, he cried, Prontamente, Lord, save me. Jesus, estendendo a mão, And Jesus rescued him. tomou, ele disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, And those in the boat verdadeiramente és worship filho de him, Deus. saying, Truly, you are the Son of God. Quando as ondas começam a surgir, quando a gente começa a And the submergir, waves quando a gente começa a Keep getting afogar, bigger, and we vamos adorar drown. a Deus. Let's worship God. Reconhecer quem Deus é. O Senhor tem autoridade Recognize sobre os ventos. who O Senhor God tem is. autoridade sobre todo o principado, toda a Is that He potestade. has Vamos declarar authority quem Deus é em of nossa all vida. the O Senhor nos sea, salva. of all Mas the nosso coração é de waves. reverência, de reconhecer quem Deus é. Quando adoramos, reconhecemos nossa insuficiência When we e worship, nossa impotência. recognize Mateus how 9, small we 18 are. fala de um pedido de um chefe cuja filha tinha morrido. In Olha o Matthew 9, desespero desse pai. Enquanto essas 18, coisas ele dizia, eis que um chefe, it said, aproximando-se, o adorou, a ruler adorou Jesus e worshiped disse, minha Jesus filha when his faleceu daughter had agora. died. Esse é um exemplo extremo de adoração. Is an extreme Reconhecemos a nossa example. impotência, Senhor, We não tenho acknowledge nada, não consigo how small nada. we are and impotence and Só cast Deus ourselves on pode Him. salvar a minha filha. Eu Only creio que God can todos aqui save já passaram my por daughter. algum tipo de desespero I believe no we qual você all se been prostrou e desperate pediu para Deus agir, porque nós não temos and went esperança em before mais nada God. nessa terra. Agora, porque isso às vezes é exceção na nossa vida, deveria ser princípio contínuo Why na is nossa this so vida. rare E in our sempre eyes? It reconhecermos must que nós be precisamos do Senhor. a routine to Independente se us. estamos numa situação mais drástica, de morte da filha, ou uma situação de aparente tranquilidade, mas nosso coração é desesperado Our pela heart presença is do Deus desperately vivo for e the por tudo presence aquilo of que Ele pode God fazer em nossa vida. in all that He can do in our lives. E a última parte sobre a adoração, em Apocalipse 19:4, depois que cai a grande Babilônia, e Deus julga, e Deus limpa tudo, In fala, os Revelation, 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo amém, aleluia. Terceiro item para praticar quando estamos em comunhão com o Senhor é a third intercessão. principle is intercession. 1 João Intercession. 5,14, e esta é a 1 confiança John que temos para com Ele, que se 5:14, pedirmos alguma this is coisa the segundo a confidence sua that we have vontade, in Ele Him. nos ouve. If we ask according to His will, Quando He heard intercedemos us. a favor das pessoas, o Senhor nos ouve. Quando intercedemos a favor de nós mesmos, o Senhor nos ouve. 1 João 5,16, se alguém vir a 1 seu irmão John cometer pecado, não para a morte, 5:16, if pedirá, e anyone Deus sees lhe a dará brother vida committing a sin aos que not não led into pecam death, para a morte. he shall ask. Interceda pelos irmãos. God will give life. Interceda pelas pessoas Pray for your do brothers. seu convívio Pray for que those ainda não around you têm o Senhor. who do not Intercessão. yet know the Lord. Confissão, Confession, adoração, worship, intercessão. E aí nós começamos a olhar intercession. para o nosso relacionamento com o Senhor Then we e begin começamos a to perceber que evaluate talvez our a relationship with qualidade the do nosso Lord relacionamento and não está realize tão that the boa porque quality nós não estamos may be investindo lacking tempo because suficiente we're not investing para enough time desenvolver em oração, em to comunhão, desenvolve em leitura da Bíblia, esse prayer, relacionamento. fellowship, and scripture in this relationship. Precisamos de tempo de mesa. We O que need é tempo de mesa? table time. Tempo What de is this? sentar It's to e sit contemplar a face and do Senhor, behold the de Lord's conversar face, com o Senhor. to talk with Him. Um tempo escasso de comunhão com Cristo A time resulta em falta de poder no Espírito Santo. Eu fiz uma varredura lack of communication results da in a lack palavra of power mesa in the no Novo Holy Spirit. Testamento. Encontrei muitos versículos, mas The eu queria meaning separar of só the 4 word passagens para table, entendermos o que acontece one quando of the estamos meaning, sentados à mesa com what Jesus. happens
when we Os irmãos querem sit saber at a table o with que acontece Jesus? quando você está sentado à mesa com Jesus? Do you want to know what happens? Um aspecto, nós somos curados na mesa. One principle, we are healed Mateus in the 9, de table. 10 a 12, haviam publicanos Matthew e pecadores à mesa junto com Jesus. says that tax E collectors Marcos 2, and 5 a sinners 17 sat with também, na Jesus. casa de Levi, que And era Mark publicano, says in Levi's Jesus house estava lá sentado à is mesa at the dele. E o que o table. Senhor disse? Quem The Lord precisa de said médico? São os sãos, that os sick sadios ou os doentes? need a physician. Os doentes precisam de médico. E quem estava sentado Sick com need a Jesus? physician. Os doentes. Who was seated with Jesus? Espiritualmente, os The doentes, os sick ones. publicanos, os pecadores. Eu quero ser um pecador e um publicano que está sentado I na want to mesa be de the Jesus para sinner ser curado. sitting at Jesus' Eu não quero ser um table to fariseu be que se healed, considera são e fica longe da mesa not de the Jesus, ones se who think considerando alguém himself justo. well and stays away. Aquele fariseu que orou de si para The si one who mesmo prayed to não foi himself justificado, was mas o not publicano que justified, bateu but a the mão no tax peito collector dizendo, "Ser propício a mim, pecador", who esse beat foi his justificado. chest, saying, "Be Na mesa nós merciful somos to me, curados. I'm a Na mesa nós sinner," somos it was perdoados. healed. Na At the mesa também table, nós nos consagramos ao we Senhor. consecrate ourselves. Eu não vou ler porque é muito extenso, mas em Mateus 26, 7, In e em Matthew, Lucas 7, 36, in nós Luke, temos and in o John, os casos da mulher que trouxe um vaso de alabastro it talks about the cheio de woman bálsamo e derramou sobre a cabeça de Jesus. E a passagem de Lucas falou que a mulher that ungiu gave os pés costly do Senhor, perfume to the Lord. chorando, regando com lágrimas, enxugando com os próprios cabelos. Em João 12, 2 fala sobre Maria ungindo os pés de Jesus. E Jesus, nessas três passagens, estava ali na casa, à mesa. Jesus A mesa é um was lugar de at the consagração. table with all of them. A mesa é um lugar de derramamento The do table seu is a coração. place of Muitas pouring vezes chorando out diante your do Senhor. heart, Nessa parte, often nós temos que ser with como essas tears. mulheres. Mesmo os homens, nós temos que ter o espírito e a atitude dessas We have to mulheres be que the se spirit, derramaram aos pés do Senhor. attitude A mesa to também é um lugar onde nós somos for lavados. Jesus. Qual que é a passagem que nos exemplifica Recognize isso? Quando our Jesus nature. lavou os pés dos discípulos, eles estavam à mesa. At the table we were washed. Quer ser When Jesus lavado washed the por disciples' Jesus? feet, Sente-se à they mesa com were at the Jesus. table. You want to Quer be ser washed by lavado? Jesus? Sit at the Sente-se à table mesa with him. para ter comunhão com os irmãos e um lava os pés dos outros, assim como Jesus And determinou with the que brothers nós washing lavássemos os one pés um do another's outro. feet Aqui não é spiritually fisicamente, aqui é is fellowship. espiritualmente. Precisamos de comunhão uns com os outros também. A igreja não é We o corpo de need Cristo. to be in Então, por um fellowship lado, with tem a one comunhão another. vertical, mas eu também quero abrir a questão de termos comunhão à mesa uns dos outros na presença do Espírito We have Santo. to sit at the table E aí nós somos in the curados à presence of mesa. Jesus. E o quarto item, na mesa nós somos The fourth principle, enviados. Como assim? The table, at a Marcos table we were 16, sent. 14 a 15. In Os Mark, discípulos estavam says ali à that mesa, as they e quem sat apareceu? at table, Jesus. the risen Lord E o que o appeared Senhor fez? Ele apareceu aos 11 e os enviou para pregar o and evangelho. sent them to E preach para the gospel fazer and make discípulos. disciples. Na mesa, quando nós temos comunhão, o Senhor nos envia para In the pregar o table, evangelho. Precisamos de Jesus tempo de mesa, sent amados us irmãos. to preach the Agora, a gospel. correria do dia a dia muitas vezes rouba nosso tempo de mesa, The nosso rush tempo of de daily comunhão com o life Senhor. often steals it. É a parte boa que This Maria time of table. escolhe para ficar aos pés do Senhor ouvindo a sua palavra. Mary chose the good part Afoita, of ocupada. hearing Lord's Precisamos servir o words Senhor. Eu as quero dizer uma palavra aos while servos de he was Deus, on the aos table. líderes. Qual foi a última vez que você, cheio de tarefas espirituais, sentou-se à When was mesa the para last ouvir o Senhor time falar com você? that you sat at the table Não to hear the podemos Lord achar speak to que you? ao servir a Deus, nós podemos deixar de ter esse tempo de mesa. We all need the time in the Se você table. não tem tempo, então tem algo errado. If porque you have quem no é a prioridade time, da nossa something vida is é o wrong. Senhor. Who is Do que our adianta priority? servir ao Senhor se nós What não good temos is o to prazer serve da the presença Lord do Senhor? without the light of His Agrada-te do presence? Senhor e Ele satisfará os desejos Delight do seu yourself in the coração. Lord, De novo, é um and He will coração. grant the desires of your heart. Again, the heart. Para finalizar, To end, eu quero entrar numa parte prática, a practical point que é cuidar da nossa própria casa. that is care for your Cuidar da own mesa house, dentro da nossa própria the casa. table in our house. Eu percebo, hoje em dia, isso também vale para mim, que muita atenção hoje é dada Today, we give too much licitamente, attention corretamente,
ao sustento material. to material provision, O pai de família, a mãe, trabalham working muito, hard to put gastam toda a sua put energia, bread on the table. todo o seu tempo para colocar o pão na mesa. E precisa colocar pão na mesa. Isso é bíblico. This Do is suor do teu biblical. rosto comerás o teu pão. Teu pão. We need to Quem não put bread suar on the não vai table. comer, tá certo. Mas o que é mais importante? O But which is sustento more material da important sua casa ou o for sustento eternity, espiritual da tua material casa? or Mais uma vez, qual tem spiritual valor para a provision? eternidade? O material ou o espiritual? Espiritual. Então, Spiritual. como está o tempo How is de the mesa table na sua time casa in para your cuidar do home sustento espiritual for da the sua família? spiritual Ou você está nourishment for your terceirizando family? todo o suprimento espiritual para esperar a reunião de domingo? Don't wait till Sunday meetings. Todos nós precisamos congregar, We all irmãos. need Isso to é gather. bíblico, é devido, é But don't adequado, leave mas não vamos the family deixar spiritual só para os supply finais de semana only o for the tempo de weekends. suprimento espiritual da nossa casa. Para os varões, para os homens de Deus, Man of a God, responsabilidade da the sua casa. responsibility of your Para as house mulheres is de yours. Deus, For the woman você of também God, precisa cuidar da sua casa. you also E se must o marido e a care mulher for your são home. de Deus, glória a Deus, cuidem da sua casa, espiritualmente falando. We all have to take care of our home spiritually. Se você tem filhos pequenos, If you have small agora é o tempo children, de cuidar deles now is the espiritualmente. time. Porque essa janela de abertura Their para window receberem of algo de openness Deus, can be short. infelizmente, é muito pequena. E se você não trazer a palavra e o evangelho para eles And hoje, if we, lá na we frente, don't talvez bring seja tarde the Word of demais. God, maybe Gênesis too late. 18:19 fala sobre in Genesis Abraão, talks about porque eu how escolhi Abraham para que was ordene a seus chosen filhos to e a sua command casa his depois children dele, and a fim his de que household guardem o caminho do Senhor e keep the pratiquem a way of the justiça e o Lord. juízo. 2 Timóteo 3:15, 2 Timothy, o testemunho sobre Timóteo. Timóteo era alguém que Timothy sabia knew as the sagradas sacred letras. writings Mas quem que levou from ele a conhecer as sagradas letras? A childhood, mãe e a from avó. childhood. Cadê as mães e as avós que vão ensinar os Timóteos sobre a Where's the palavra de Deus na mothers sua casa? and grandmothers Claro, that are quando teaching temos the sacred igrejas writings com o to the ministério kids? infantil, cuidar das crianças, isso complementa a formação Children's espiritual, ministry mas isso não complements, substitui but does o not alimento replace espiritual que os what pais Christian parents cristãos precisam must dar a seus give filhos at na sua home casa. for their children. E o marido precisa suprir a mulher, a esposa espiritualmente, a esposa precisa suprir o marido The spouses espiritualmente. need to nourish spiritually Uma one, maneira of, prática one é another. fazer A practical o way culto da família, is a a family reunião worship, da família. a family fellowship. Ó, Deuteronômio 6, 5 a 7, na versão King James, fala sobre amar o Senhor teu Deus de todo o Love the coração. Lord with all your heart E depois fala, tu as ensinarás and com todo teach zelo e this perseverança a teus word filhos. Olha só, diligently to your children. conversarás sobre as escrituras Talk of them quando estiver when you sentado em sit tua in your casa. house. Olha só, isso está na Bíblia, irmãos. This is biblical. Você conversa sobre as escrituras quando você está sentada na sua casa com sua família? Do you Quando talk estiver about the andando pelo scriptures caminho, when ao you are deitar-te, in ao your levantar-te, house with ontem your nós vimos family? sobre orações contínuas, orações curtas, palavras de Deus depositadas no nosso coração também são fonte de suprimento espiritual. We need to have Leia the Word of os God in our versículos para hearts que no dia a dia você lembre desses versículos e ore baseado nesses versículos no seu dia a dia. Mas nós precisamos de um tempo com a família. We need a family time. Faz alguns meses que lá em casa estamos fazendo o culto da In my família. home, we've Eu, been minha esposa e doing meus 2 filhos. a half-hour family Meia hora. time. Meia hora. Mas é um tempo separado para o Senhor. Is a time separated Nós for the Lord. cantamos, We sing. meu filho pede o hino dele, My kid minha filha chooses pede o hino dela, his minha music. esposa My pede o hino daughter dela, too. e My eu canto meu wife hino. and I E too. agora minha esposa está tentando ensinar para os meus filhos como falar sobre o hino que eles cantaram. Now we're É um teaching desafio, tem 5 anos. our kids to talk Depois about the desse music mini that we louvor choose. de 10 minutos, aí
nós temos o tempo da palavra. And after Estamos ensinando this, para nossos filhos we sobre have the os time frutos to do talk about the Espírito, Word of God. sobre amor, alegria, mansidão, domínio We are próprio. teaching them Depois on dessa the porção fruit of rápida, the porque ele pode Spirit. ficar cansativo, porque as crianças de 5 anos têm uma atenção, uma microatenção, It has to be basicamente, fast né? for the E kids depois to catch de transmitir a palavra, them de ler versículos, dar attention. exemplos, a gente faz uns teatrinhos às vezes, e aí é o tempo da oração. E aí todo mundo tem que orar. E geralmente Then eles we oram start baseado to na pray. palavra. Então, And we por pray esses dias nós falamos based sobre on the Word. mansidão, e aí o meu filho orou: Senhor, eu quero ter mansidão. Amém. Oração curta. Oração bem curta. It's a brief prayer. Mas eu creio que naquele dia algo foi But I depositado no believe coração dele. E in that dia, day, quando ele não estiver something mais comigo, eu espero que was ele lembre put que ele tem que ter a within mansidão de his Cristo. heart. Meia hora, irmãos, meia hora. Mas é um tempo consagrado na mesa com Is a a time nossa família. consecrated to the Lord Como é que está o tempo de the mesa com a sua table. família? with our family. Com sua esposa? Você está orando com sua esposa? Você está orando com seu marido? Não How aquela is the oração time burocrática, aquela oração Of mecânica, family só para constar, orei. worship Mas uma in oração your house. real, uma oração genuína, uma oração de edificação, de encorajamento, de consolo. Você tem orado com seus filhos? Você tem lido a Bíblia com You seus filhos? Você tem cultivado Have prayed o amor pelas with your Escrituras? Ontem na palavra, o irmão Gleiton falou, precisamos ter um viver bíblico, pensamentos bíblicos, mas como é que nós vamos ter pensamentos bíblicos se eu não leio a Bíblia? we have to Como é que meu filho vai aprender a ler a to Bíblia se ele live não vê o pai lendo a having Bíblia? biblical thoughts. How can my kids Como é que minha filha live vai like aprender that a orar if the se ela parents não me vê are not orando? living like that? Agora, se ela me vê orando, me vê If they prostrado, see adorando o us Senhor, me vê lendo a Bíblia, ela vai praying também and worshiping, cultivar esses they will hábitos. learn these habits. Vamos ensinar nossa família, os mais próximos, a ter reverência, a depender do Senhor. Vamos ser simples, mas não superficiais. Vamos promover a participação de todos da nossa casa para amarem o Senhor, amarem a make palavra sure do that Senhor. all E a questão do in our culto familiar, homes are a defina uma part agenda. Porque of the se você worship. não agendar, você não vai fazer. Set a schedule. Without it, you won't do it. Um horário que funcione para todo mundo. Schedule that works for everyone. Cantem, louvem o Sing, Senhor, leiam a palavra read e the orem. word, pray. Quando fala em Efésios 5 sobre Ephesians nos 5 encher do Espírito, falando speaks entre of being nós, com filled salmos, with the hinos, Spirit, cantos espirituais, geralmente speaking nós to usamos one another in para reuniões psalms, da igreja, né, na congregação. spiritual Mas songs, not por que only não in fazer isso church na but nossa also casa? at home. A salvação começa com a nossa casa. Salvation begins in Começa our com house. a nossa família. Begins Depois o with our evangelho se family, expande para os nossos conhecidos e then depois it se expande para os spreads estranhos. to Mas o evangelho people tem que around alcançar até os confins da terra. Mas a minha casa faz parte da terra, não faz? My house Eu quero is a que a part minha of the casa world. seja um lugar onde o Senhor tenha primazia. So my house Mas nós precisamos must be ter a tempo de place mesa na presença do Senhor place junto where com nossa God família. is in first place. E quando nós temos um tempo de qualidade com o Senhor, cultivando o nosso relacionamento com o We coração cultivate novo, quality time with the nós Lord, passamos a querer investir tempo a de new heart qualidade com outras in a pessoas, new para que relationship. elas aprendam também we will a ter um also relacionamento invest com o quality Senhor. time with others so that they may Isso é o learn to relate discipulado. to the Lord. This is Isso é o que Discipleship. fazemos quando pregamos evangelhos. part pregamos of preaching the evangelhos. Isso é um gospel. encargo que está com o irmão Cezinha na This mensagem will de be amanhã. talked about in the Quero message fazer of uma tomorrow. oração para que o Senhor realmente possa nos abençoar, I'm gonna mudar pray nosso right coração now e nos dar um novo relacionamento. for Lord Senhor Jesus, to give us a new heart. nos dá um novo coração. Lord Jesus O gives Senhor us já a new colocou heart. em nós o teu espírito. You already Mas put queremos in a us liberdade your do teu espírito spirit. agir em nosso coração. We want the Spirit Queremos to ter a act on realidade us. da nova aliança. We want the reality Tira of the toda new alliance. distração, remova Take toda away impureza. all the Queremos declarar distractions, que nossa impurities. intenção é que Want to nosso declare coração mude para that que we tenhamos um want novo a change of coração. heart. Nos We want a new perdoa, heart. nos santifica, Forgive nos us. liberta. Queremos tratar tudo aquilo que não te Sanctify agrada. us. Nos ensina a ter tempo na Teach mesa, us table desfrutando da tua time presença in your maravilhosa. presence.
Nos ensina a cultivar em nossa própria Teach us família o to amor a cultivate Ti, in our o amor à families Tua palavra, love para for que nós you não and for your sejamos word, cristãos na aparência, mas sejamos cristãos so that com we can be realidade. Christians in Não reality. queremos abandonar nosso primeiro amor, nós We queremos don't want Te to amar leave de our todo o nosso first love. coração. E que We o want nosso to love you with vínculo our all espiritual hearts. contigo seja tão forte que inunda a May, nossa alma da may we alegria e have a poder do relationship Espírito with you Santo. so Que strong nossa vida seja um testemunho vivo that de que nós our somos do lives be a Senhor. testimony Obrigado, abençoa to cada all irmão e cada irmã around que us. está ouvindo essa palavra. Bless every brother and Muda a nossa sisters vida. hearing this word Queremos to realmente que o change our Senhor lives. faça novas todas as coisas em Truly nossa make vida. all things new Senhor in us. Jesus, In obrigado. your name we Em teu pray. nome nós oramos. Amém. Amen. Vamos orar de 2 em 2. E aqui em Uberaba depois nós vamos compartilhar em pequenos grupos para os demais irmãos na internet. Até amanhã de manhã. To all the brothers Que a graça online, do Senhor Jesus seja com todos. may the grace of the Lord Jesus be with you all.